Antes de começar o quadro Pra Valer, quero mostrar para você de casa a capa do caderno principal da edição desta quarta-feira do seu jornal O Dia, que o assunto é político. Desorganização marca os 180 dias, os primeiros 180 dias de gestão do Dr. Pessoa na capital. Os primeiros 6 meses do prefeito de Teresina têm sido marcados pela falta de planejamento da gestão, que tem travado ações e deixado a cidade enfrentar problemas graves, como, por exemplo, transporte público e o desmonte da área social. Em 120 dias, 2 reformas administrativas já foram realizadas. E sobre este assunto, agora nós vamos acolher já os nossos comentaristas, articulistas políticos. João Magalhães, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, jovem. Olá, Lívio, boa tarde para você, para a Edna, para o Eliezer, para toda a nossa audiência. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha no ADN. O nosso Jornal O Dia desta quarta-feira justamente lançou um olhar sobre esses 180 primeiros dias de Dr. Pessoa à frente da gestão do Palácio da Cidade. É importante lembrarmos que no início, quando o Dr. Pessoa assumiu a Prefeitura de Teresina, ele falou que iria cobrar dos seus gestores, do seu time de administração, um relatório já para os primeiros 100 dias. Poucos gestores realmente apresentaram o que foi feito nesses primeiros 100 dias de gestão e só apresentaram quando foram procurados, provocados pela imprensa. Até o exato momento, viu, João? A gente continua aguardando ainda este relatório de 100 primeiros dias da gestão do Dr. Pessoa, que nunca foi publicada, e o que realmente nós estamos observando na nossa sociedade é esta desorganização que foi tratada aqui na manchete do Jornal O Dia. O Jornal O Dia, para a confecção desta reportagem, ouviu especialistas, cientistas políticos que levantaram alguns temas de debate. E eu começo com o João Magalhães falando justamente, João, sobre essa questão das reformas administrativas. Eu já citei, são 2 reformas administrativas em 120 dias que até o exato momento, de certa forma, não mostram a que realmente vieram. A gente fica se questionando e ainda se fala da possibilidade de se ter novas reformas, mas até agora as reformas não mostraram por que foram realizadas. Olha, Lívio, qualquer reforma administrativa ela tem um objetivo único, reduzir gastos e deixar que a estrutura administrativa daquele órgão, no caso da prefeitura, se torne mais eficiente para que a própria gestão otimize mais seu tempo e seus recursos. Quando a gente observa 2 propostas de reformas administrativas pensadas num período de 4 meses, como o que ocorreu aqui em Teresina, de cara a gente já observa essa falta de planejamento, ou seja, a gestão não sabe muito bem pensar como ela quer a estrutura administrativa da prefeitura. A gente teve mudanças significativas em pastas importantes, como a comunicação, como a Guarda Civil, a parte que mexe na agricultura, enfim, áreas importantes que precisam ter, sem dúvida nenhuma, um planejamento eficiente e a médio e longo prazo, e as 2 reformas administrativas num curto espaço denunciam exatamente essa falta de planejamento, essa falta de pensamento bem organizado no que diz respeito à estrutura da prefeitura. Além disso, é bom lembrar que se a proposta inicial, como sempre anunciou o prefeito Dr. Pessoa, era cortar gastos, cortar cargos, isso não ocorreu. Porque se a gente for pegar a quantidade de servidores, incluindo, claro, os efetivos e os comissionados, no final do ano passado, no final da última gestão, com a quantidade de servidores efetivos e comissionados que existe nesse ano, não houve nenhuma mudança significativa. A redução foi de cerca de 2% a 3%. Então foram 2 reformas que foram feitas a toque de caixa, sem o devido planejamento e que não geraram nenhum tipo de benefício para a cidade, e ainda fez com que os técnicos perdessem tempo elaborando propostas sem ter um respaldo técnico, sem ter uns números que correspondessem à realidade. Então, fica aí com essa sensação de que há uma desorganização administrativa e, obviamente, que isso trava uma gestão, e o que a sociedade sempre precisa e reivindica é, no mínimo, organização e planejamento. Infelizmente, foi o que a gente não observou durante esses 6 meses de gestão, ressaltando que, para essa reportagem, o Jornal O Dia ouviu, como você bem disse, especialistas em administração pública e cientistas políticos. Informando para você de casa que este trabalho jornalístico do Jornal O Dia, de certa forma, está baseado única e exclusivamente na análise de especialistas que foram citados. Cito aqui a cientista política Beatriz Ribas, da Universidade Federal do Estado do Piauí, e também o cientista político Germano Lúcio, do Instituto Federal
do Piauí. E também, é claro, para a construção dessa reportagem foram elencados informações, fatos jornalísticos reunidos durante esta experiência de Dr. Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Eliezer Rodrigues, e é importante também destacarmos que um dos fatos que foi apontado no trabalho do Jornal do Dia é de que ainda possuímos pastas sem comando. Por exemplo, a reforma administrativa mais recente foi responsável pela criação da Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Teresina, que continua sem um gestor, Eliezer. Sim, Lívio Galeno. Eu acho que o termo mais adequado nesse momento não é denominar de reforma administrativa, está mais para reforma política. O que vemos de fato são articulações para a acomodação de políticos aliados na estrutura administrativa da prefeitura e pouco resultado de gestão. A tão sonhada, tão esperada e defendida eficiência, até agora não tem sido constatada na prática. Teresina permanece com obras paralisadas, Teresina permanece com um problema grave no sistema de transporte coletivo. Hoje, nós já mostramos aqui nessa edição do Jornal Dia News uma paralisação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, que são fundamentais nesse processo de vacinação. Então, nem essa etapa tem sido respeitada pela Prefeitura de Teresina, sem falar na falta de perspectiva. Como considerar correto que um cargo foi criado e não há nomes, pessoas já indicadas para tal função, já que a Prefeitura fez tanta questão de criar, por exemplo, como você lembrou, Lívio, a Secretaria de Produção Agropecuária. No que diz respeito à economia, é praticamente irrisória, o percentual realmente de valores no custeio da máquina praticamente é o mesmo, e assim a reforma perde a sua real essência, não consegue atingir seus objetivos, e o que vemos são políticos satisfeitos individualmente com essa gestão da Prefeitura de Teresina, sem nenhum benefício à população de uma forma geral. Lembrar que está em vigor lei federal que proíbe o aumento de gastos com a máquina pública. Se não fosse por essa lei, o atual gestor da Prefeitura de Teresina, creio eu, pela sua tendência, poderia até extrapolar o que já se gasta com a estrutura de primeiro escalão, segundo, enfim, para fazer a máquina funcionar. Então, se fosse possível denominar de reforma política em vez de administrativa, estaria mais adequado. Deixa eu acrescentar aqui para o nosso debate uma fala da especialista, a cientista política Beatriz Ribas, ouvida pelo Jornal O Dia. Abre aspas. As constantes e rápidas mudanças presenciadas certamente não contribuem para uma avaliação positiva da gestão do prefeito e também das políticas empreendidas por parte dos seus secretários. Embora seja comum haver negociações ou acordos políticos em relação aos cargos, até mesmo para facilitar a governabilidade de um gestor, o problema maior está em sobrepor os interesses político-partidários aos interesses da população. Infelizmente, é comum encontrarmos casos de nomeação com caráter puramente político, como já dizia Eliezer Rodrigues. E também essa questão de pessoas sem experiência técnica ou sem o mínimo de afinidade ao longo de sua vida com o cargo que assume. Basta observar o currículo de parte dos nomeados pela Prefeitura, fecha aspas, são palavras da cientista política Beatriz Ribas. Edna Maciel, também outra questão que realmente tem pesado muito negativamente contra a gestão do Dr. Pessoa nesses primeiros 180 dias, diz respeito ao desmonte da área do cuidado social com a população. Nós sempre estamos falando aqui, a gestão Pessoa sempre quis imprimir à população um caráter de cuidar de pessoas. Mas o que se observa na prática é de que muitos projetos sociais com alimentação, restaurante popular, a atenção aos moradores de rua, entre outros projetos, foram cancelados sem justificativa e, é claro, trouxeram prejuízos à população. Edna. Bom, e pontuando primeiramente o que os colegas disseram e reiterando o que se aguarda de uma administração, de uma mudança na administração, de uma reforma administrativa, não é, infelizmente, o que nós estamos vendo. Realmente concordo, o que se vê, e foi uma cientista política mesmo que disse, uma analista, enfim, uma especialista, sabemos
que existem sim as negociações, as acomodações no que se refere a cargos. E sabemos também que envolve a questão política, mas o que estamos vendo é que a população que é a mais interessada, e ela está observando, não está tendo resposta em setores como os que você citou. E nós mesmo tivemos aqui algumas reclamações em pautas que nos são sugeridas através de todos os nossos meios de comunicação do Sistema Dia de Comunicação, inclusive de praças abandonadas, né, de projetos que teriam que ser dados continuidade ou que iniciariam voltados para esse público, né? Então, sujeira em praças, sujeiras em determinados locais, falta de mobilidade, a questão do transporte que estamos acompanhando na CPI, é um problema antigo, mas foi bandeira já na eleição, né, nas eleições, então foi promessa de campanha de resolver a questão do transporte. Enfim, enumeramos agora com a questão da saúde, né? Ontem tivemos conversando com o presidente do sindicato voltado para da categoria, então temos várias reclamações, culminando com essa cobertura que o Eliezer fez hoje, né, nessa movimentação toda que a nossa reportagem colocou, das reivindicações de salários e de sobrecarga de trabalho no momento de pandemia, enfim, uma lista que certamente a população está acompanhando, nós, os meios de comunicação, e estamos aqui sempre falando, esperando uma resposta, comentando, analisando com seriedade, como a matéria do jornal hoje, do nosso jornal, mostra uma análise política, técnica, além dos comentários que fazemos aqui. Existe esse estudo mais profundo, tudo é contextualizado, né? Baseado em pesquisa, baseado na realidade da política do nosso país, Estado e município. Então, temos aí a CPI do transporte, onde nós esperamos, sinceramente, que venha uma resposta técnica, né? E as questões políticas que envolvem também essa gestão, estamos também comentando aqui nos nossos meios de comunicação. As mudanças que estão acontecendo, de pessoas, como a cientista política colocou, e aí eu me refiro à Secretaria de Governo, que foram colocadas em alguns cargos e quando elas têm um perfil, de repente, para outra pasta. Esperamos que agora tenha essa acomodação e outras mudanças, também estamos esperando respostas. Então, pode não onerar, pode não se gastar mais, mas a gente precisa de respostas para a população em cada pasta. E eu sempre pontuei aqui, vocês também, a questão do planejamento, né, que é o que a nossa manchete bem coloca com esse olhar. A gente sabe que em qualquer área, principalmente em gestão, se precisa planejar, desde a pré-eleição, eleição, ganhou a eleição, assumiu, agora é a gestão. Sem organização, sem planejamento, nada tem resultado positivo. Nós estamos aqui torcendo para que realmente tenhamos essas respostas. Vamos aqui para um outro aspecto que foi trabalhado na manchete, a matéria principal do jornal O Dia desta quarta-feira, que diz respeito à influência do vice-prefeito, sendo caracterizada até, Edna, Eliezer, João e você, telespectador, como uma influência inédita que prejudica a credibilidade da equipe. Abre aspas. Há um poder político concentrado da mão do vice-prefeito e ele não consegue fazer com que essa força política agregue outros aliados, principalmente o próprio partido do prefeito, que é o MDB. Você tem aí um vazio que interfere tanto administrativamente e politicamente, fecha aspas, é o comentário do cientista político Germano Lúcio, que é do Instituto Federal do Estado do Piauí. João Magalhães, realmente muito se falava disso nos bastidores. Era, de certa forma, um receio de que Dr. Pessoa não teria liberdade para agir, de que realmente nós teríamos
prefeito de Teresina, o poder na prefeitura, concentrados na mão do vice-prefeito João Magalhães. Olha, Lívio, surpreendeu no primeiro momento, obviamente, o prefeito, Dr. Pessoa, indicar o vice-prefeito para ser o secretário de Finanças. Isso porque, primeiro, o vice-prefeito ele é indemissível. Você não pode demitir o vice-prefeito, ele também foi eleito pela população para ajudar a governar a cidade. Agora, na medida em que você coloca o vice-prefeito para ser o secretário de Finanças, para ordenar e coordenar, e no caso, como está sendo até, decidir, determinar a questão dos pagamentos, como chefe como dono, né, o chefe da chave do cofre, você coloca muito poder nas mãos do seu substituto direto. E em Teresina a gente tem observado, não faltam fatos que colocam Robert Rios, vice-prefeito, como aquele que tem tomado a frente de decisões importantes. A gente tem, por exemplo, o caso do encerramento, né, de contratos com trabalhadores e com ONGs da área cultural. A impressão que se tem é que o Dr. Pessoa ficou sabendo disso pela imprensa, porque realmente o Robert Rios foi quem anunciou, quem mostrou os motivos que embasaram essa decisão. Só depois foi que o Dr. Pessoa apareceu como se não entendesse muito bem o que estava ocorrendo e pontuando o seu pensamento em respeito disso. A gente tem também a questão da situação financeira do pagamento dos servidores públicos, em que o prefeito falou abertamente em uma entrevista a uma emissora de TV que a folha chegava a ser comprometida por conta da situação financeira do município. No outro dia, Robert Rios assumiu novamente o protagonismo, inclusive anunciando a antecipação do pagamento dos servidores. Então, são atos como esses que demonstram a super influência de Robert Rios no comando do Palácio da Cidade, lá na Prefeitura de Teresina. E isso reverbera também com os parlamentares, os vereadores. Um vereador, inclusive da base aliada, que pediu para não ser identificado, porque, enfim, obviamente teme alguma espécie de retaliação do Palácio da Cidade, disse que já teve episódios em que tratou com o doutor Pessoa e foi vetado, o assunto foi vetado pelo vice-prefeito. Então isso, sem dúvida nenhuma, gera uma crise de credibilidade, porque os parlamentares e a população ficam sem entender quem é que está decidindo lá na prefeitura, quem é que está realmente tomando as rédeas, quem é que está no comando da prefeitura de Teresina. Dr. Pessoa abriu aí um vácuo, demonstra uma fragilidade na articulação política e, em outro lado, a gente observa um vice cada vez mais presente e pela sua própria postura, pelo seu perfil, que todo mundo conhece. Robert Rios sempre teve esse perfil, né, de liderar, de falar o que vem à cabeça. Isso, sem dúvida nenhuma, deu a ele as condições necessárias para ter um controle muito grande do que ocorre no Palácio da Cidade. É bom lembrar que os últimos dois vice-prefeitos de Teresina, Rony Lustosa e o professor Luiz Júnior, não tinham uma influência muito grande no comando da cidade. Então, essa super influência de Robert Rios realmente é inédita e atrapalha, inclusive, a comunicação da prefeitura, porque a sociedade fica sem saber em quem acreditar, se no prefeito ou no vice-prefeito. Beleza? Vou ler aqui mais uma vez o trecho que está sendo creditado ao cientista político Germano Lúcio para preparar o seu comentário. Abre aspas. Há um poder político concentrado na mão do vice-prefeito e ele não consegue fazer com que essa força política agregue outros aliados, principalmente o próprio partido do prefeito, o MDB, fecha aspas. Eliezer, não foi uma ou duas vezes que nós tratamos nos bastidores da política de que Dr. Pessoa não estaria satisfeito com o próprio MDB. Muito se falou, inclusive, da possibilidade de filiação de Dr. Pessoa, de troca de partido, para outras siglas, porque, de certa forma, nem mesmo o MDB se sente satisfeito ou, de certa forma, confortável com esse tipo de relação que está acontecendo no Palácio da Cidade. Eliezer? Sim, Lívio Galeno, eu gostaria de abrir um parênteses importante, à vontade. Já que o material divulgado pelo Jornal Dia está embasado em falas de cientistas políticos. Eu preciso dizer que a ciência política, assim como as outras ciências, parte de um conhecimento sistematizado. Não são apenas opiniões vazias, emoções, sentimentos irracionais, não. E isso que é colocado pelos especialistas vem da observação, da constatação, do levantamento dos fatos, de dados, tudo de uma forma muito criteriosa. Então, se especialistas estão afirmando, isso está acima de opiniões isoladas. Realmente, eles têm todo o embasamento para tirar as suas conclusões. E nós observamos algo até difícil de se ver.
Porque muitas vezes o vice é decorativo. Agora, o prefeito decorativo, só aqui na cidade de Teresina. É um fato novo que pode, inclusive, ser estudado também pelos pesquisadores da ciência política e que confunde muito os eleitores, a cidade, a população, porque há uma inversão na ordem de comando. O vice, que só deveria assumir na ausência do prefeito, hoje toma a frente, ofusca, passa mais segurança, é quem tem o poder de decisão. Então as pessoas acabam aí desnorteadas nesse sentido. Como conceber que algo firmado pelo prefeito, determinado pelo prefeito, é desfeito pelo vice? É desfeito pelo vice que também é secretário de Finanças. Então Teresina tende a se aprofundar nessa crise de gestão. Muitas vezes já demonstramos aqui, em palavras diretas, a divergência entre os dois, afirmações polêmicas sobre assuntos que geram muita expectativa, como é o caso do pagamento de servidores, um contradizendo o outro, e isso traz uma insegurança muito grande. Nenhuma prefeitura consegue fazer gestão sozinha. É necessário se fazer parcerias, se buscar o apoio de outros níveis de governo, enfim, mas tudo isso parte de um prefeito que tem palavra, que tem firmeza no que diz, que realmente assume o controle da situação e não deixa ser guiado, ficar à mercê de um vice que precisa ratificar aquilo que é feito pelo gestor principal, por aquele que foi eleito de fato diretamente pela população. Eliezer, só para complementar ainda mais a sua fala, é bom lembrar que isso fica muito claro, por exemplo, em dois problemas graves que a gente tem hoje em Teresina. A questão do transporte público coletivo. Quantas vezes a gente viu o prefeito, doutor Pessoa, contrapondo empresários ou, enfim, o segmento lá, as discussões da CPI? Pouquíssimas vezes. E o vice-prefeito Robert Rios? Quantas vezes ele veio a público confrontar empresários, apresentar números, dizendo que ia para a negociação, que tudo isso ia parar na justiça? Várias vezes. Então, sem dúvida nenhuma, nessa questão do transporte público, onde a prefeitura também tem sido omissa, o vice-prefeito tem atuado, pelo menos falando para a imprensa, muito mais que o prefeito, doutor Pessoa. Outra questão, a gente sabe que historicamente a vida política de doutor Pessoa sempre foi vinculada à área social e ele fez várias promessas nesse setor. Hoje em dia, a situação dos moradores em situação de rua, eles estão sendo muito mais beneficiados por projetos sociais de muitas igrejas, não só a igreja católica, mas igrejas evangélicas que estão se reunindo para fazer uma ação social. Ocupando um espaço que é da prefeitura. Exatamente. Por quê? Porque é uma área que sempre teve vinculada à imagem de doutor Pessoa, mas ele não consegue ter a influência necessária para organizar isso. E a gente sabe que é uma área em que o vice-prefeito nunca atuou. Então, se não é de interesse de Robert Rios, esse olhar social, a área não anda. Mesmo que seja uma área com a qual o doutor Pessoa sempre se identificou, ele não demonstra ter o traquejo e o comando necessário para atuar em favor dessas categorias e dessas áreas com as quais ele diz que sempre atuou de forma mais próxima. É tão verdade, João. Me permita aqui, Lívio, lembrar que a própria Câmara Municipal já aprovou este ano um prêmio para incentivar pessoas, grupos, associações que se destacam na área da inclusão social. E o nome do prêmio é Prefeito Firmino Filho. Até nisso há um sentimento de desvirtuação. É como se o atual prefeito doutor Pessoa não representasse mais a causa social. O Poder Legislativo vai homenagear os grandes feitos, mas creditando ao nome do ex-prefeito Firmino Filho. Chegou a esse ponto. Uma situação inédita na capital do estado do Piauí após uma série histórica que mostrava vice-prefeitos figurativos, hein, Eliezer? Chegamos a uma realidade em que o prefeito é figurativo e que realmente, de certa forma, não apresenta de forma concreta o valor de suas atitudes na prática. Edna, nós temos um material aqui que eu quero o seu comentário, porque hoje não é uma data emblemática apenas para a gestão doutor Pessoa. Hoje não estamos apenas olhando para os 180 primeiros dias de doutor Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Estamos também olhando para 180 dias desde que motoristas e cobradores de ônibus vinculados à empresa Intracol estão sem receber salário. Por isso, as categorias fizeram um manifesto na manhã de hoje, também na porta da Prefeitura Municipal, tentando um contato com o prefeito. Vamos acompanhar a reportagem sobre esse assunto e depois o comentário de Edna Maciel.
Os rodoviários se manifestaram sentando nas escadarias do Palácio da Cidade, sede da Prefeitura de Teresina. Motoristas e cobradores da empresa de ônibus Intracol cobram do prefeito da cidade uma solução para o problema deles. Eles estão há 7 meses sem receber salários e dizem que foram abandonados pela empresa. Está com 7 meses, a empresa fechada e não tem ninguém que fale por nós. O prefeito de Teresina não resolve o problema dos trabalhadores. A justiça está parada, a justiça não resolve nada. E a gente está querendo saber quem é que vai resolver o nosso problema. Está lá a empresa Intracol fechada, os patrões não estão nem aí. A gente, trabalhador, passando fome. Nós não temos para onde correr. As contas tudo atrasadas, as necessidades básicas de alimentação, a gente quase não consegue mais manter o básico. Está precisando de ajuda, estamos recebendo cestas de auxílio e os nossos patrões não ligam para a nossa situação, muito menos o prefeito, que se comprometeu na campanha a ajudar todos nós. Disse que ia resolver o problema do transporte e não resolveu. Os empregados da Intracol dizem que, para piorar, não conseguem sequer um outro emprego, porque não foram rescindidos os contratos. A maioria dos trabalhadores tem mais de 5 anos na empresa e não receberam qualquer comunicado sobre a situação trabalhista. Até a carteira, se caso você arranjar outro emprego, não dá para trabalhar porque a carteira está assinada. Entendeu? E o gerente não chama para conversar. A gente está sem resposta, sem esperança nenhuma. Ao final da manifestação, um grupo de 4 trabalhadores conseguiu entrar no Palácio da Cidade. Estão tentando conversar com o prefeito Dr. Pessoa. Eles querem uma solução para o problema, que já se arrasta há 7 meses. Os rodoviários também cobram providências do Ministério Público do Trabalho. Cadê a justiça? Nós somos tudo trabalhador, rapaz, aqui. Nós vestimos a camisa. Nós que acordamos de manhã, 4 horas da manhã, chegamos numa empresa dessa aí, nós temos que se virar para ir dentro da empresa, atrás de um ônibus. Às vezes ônibus quebrado, situação crítica, e nós resolvemos para ir atrás dos passageiros, para não deixar os passageiros na mão, porque nós sabemos como é que é a luta de passageiro, é nós, trabalhadores. Situação deplorável, Edna Maciel. Insustentável e desesperadora para alguns trabalhadores, trabalhadoras e pais de família, né? Estamos acompanhando há 7 meses sem receber salário, com salários atrasados, sem ticket de alimentação, sem plano de saúde, ponto de interrogação, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? E aí as empresas cobram da prefeitura os subsídios, a prefeitura diz que não tem condições de nenhuma negociação agora, ou que se fala em repactuação, enfim, a CPI caminhando, e essas pessoas têm o dia a dia delas. Foram os depoimentos que nós ouvimos aí, e é o que a gente vem falando aqui esse tempo todo, que existe uma responsabilidade muito grande em cima do transporte coletivo, né? As pessoas precisam ir e vir e toda a economia que gera em volta do transporte coletivo está aí na boca, no depoimento desses trabalhadores. Eles precisam receber seus salários para poder sobreviver, e também outras pessoas dependem que o transporte esteja funcionando e que eles estejam sendo pagos por suas empresas, porque toda uma economia circunda em volta de todo o transporte coletivo. Então, mais uma vez, a gente acompanha essa situação, é uma situação deprimente, e que a prefeitura tem que dar uma resposta também, porque é uma bola de neve, é como a gente tem falado aqui do jogo de dominó, onde a gente empurra um e cai em todos, e a situação só se agrava. E com a questão política que a gente colocou antes, os comentários que estamos fazendo desde o início dessa avaliação hoje, que envolve a matéria especial, políticos e analistas políticos, cientistas políticos, e a nossa avaliação como comunicadores da área, pesa muito sim, e o eleitor e o leitor e o público está vendo.
Então, tudo é feito no conteúdo, no estudo e em depoimentos. Não somos nós que estamos inventando nem dizendo. Nós tivemos aí gravações dos gestores e dessas gravações, e que os gestores fizeram promessas de que iam resolver a questão do transporte, de que iam resolver a questão dessas famílias, né? Porque resolvendo a questão do transporte, resolve a questão de várias famílias. E vocês vão de convir comigo, o retorno político seria muito grande se essa situação fosse resolvida, já que é uma promessa de campanha. Então fica aqui pontuado, né, de que tudo que nós estamos analisando e mostrando aqui hoje é baseado, sim, em fatos realíssimos. E vou inventar essa palavra aqui agora. Fatos reais, em depoimentos a outros meios de comunicação e baseado nesses depoimentos e aos nossos próprios meios de comunicação do sistema, está aí estampado. Então, assim, é tudo muito baseado, tudo com muito conteúdo. E a gente só pode, como é nossa função, né, cobrar, exigir uma resposta, porque é para a população que nós trabalhamos. É importante apenas para arrematar este assunto, porque o sistema de comunicação, o que se espera de veículos de imprensa é que eles sejam a voz do povo. Nós podemos falar pelo sistema de comunicação, que nunca torceu e nem se posiciona de quanto pior, melhor. Todo o trabalho jornalístico que nós fazemos aqui na O Dia TV, Jornal O Dia, Portal O Dia e na FM O Dia 92.7 tem justamente por objetivo mostrar os problemas e, de certa forma, se a prefeitura realmente quiser crescer na sua prestação de serviço, que preste mais atenção no que nós estamos falando, porque o que nós estamos apontando são demandas da população. É o que o povo está insatisfeito, é o que o povo quer que seja modificado, não é o que o sistema de comunicação não concorda. Nós trabalhamos dando vozes à população teresinense que está realmente em um coro só, insatisfeita com a gestão Pessoa, principalmente no que diz respeito a esses primeiros 180 dias. Daqui, reforçamos o desejo de que a gestão possa realmente entrar nos trilhos, melhorar e reforçamos. Não torcemos para quanto pior, melhor. Torcemos sim para que a população de Teresina se sinta satisfeita com a prestação de serviço público que é, no fim das contas, realizada com os impostos que são arrecadados da nossa população. Fica aqui realmente esse nosso alerta, o nosso desejo de que a gestão possa ter uma postura melhor, possa atender e possa entrar nos trilhos, encontrar um caminho que traga benefícios à nossa população. Edna, obrigado, boa tarde, até amanhã. Muito obrigada, obrigada à audiência, até amanhã. Beleza? Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, até amanhã. João, parabéns pela matéria, um abraço a você, até amanhã. Obrigado, Lívio, Otávio, Neto e a Maria Clara Estrela, também repórteres do Sistema O Dia de Comunicação, contribuíram nesse trabalho jornalístico publicado na edição de hoje do seu Jornal O Dia. Obrigado, boa tarde. Política do Dia.